Imagine sobreviver em um dos ambientes mais extremos da Terra, onde ventos congelantes cortam como lâminas e o sol desaparece por meses. Parece impossível, pois para essa tribo do Ártico é apenas mais um dia comum. Cientistas ficaram absolutamente chocados com a capacidade desse povo de prosperar em condições brutais que deixariam a maioria das pessoas tremendo de frio e desespero. Desde adaptações surpreendentes até segredos ancestrais de sobrevivência, essa tribo tem deixado pesquisadores sem respostas. Os inuites vivem em um lugar onde o ar pode congelar a pele em segundos, onde a luz do dia desaparece por meses e onde a próxima refeição depende da caça de gigantescos animais marinhos, com nada além de ferramentas tradicionais. Esses sobreviventes do Ártico desafiam tudo o que achávamos possível para os humanos, e os cientistas estão completamente perplexos. Número 1. A dieta que desafia a ciência. Já ouviu aquele ditado, você é o que você come? Se isso fosse verdade, os inuites seriam praticamente feitos de carne crua e gordura de animais marinhos. Pela lógica da nutrição moderna, essa alimentação deveria ser uma sentença de morte. Estamos falando de uma dieta quase inteiramente composta por gordura de baleia, foca e peixe, com pouquíssima presença de vegetais e frutas. Para qualquer outro grupo populacional, um consumo tão elevado de gordura animal seria considerado um grande fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão e altos níveis de colesterol. Mas, de alguma forma, os inuites desafiam todas essas previsões. Se seguirmos as regras convencionais da ciência da saúde, era de se esperar que os inuites tivessem artérias entupidas, pressão arterial descontrolada e uma incidência alarmante de infartos e derrames. No entanto, a realidade é justamente o oposto. Estudos mostram que os inuites possuem alguns dos corações mais saudáveis do planeta, com baixíssimos índices de doenças cardiovasculares. Mas como isso é possível? Como um povo que praticamente não consome fibras, grãos integrais ou frutas, consegue manter sua saúde melhor do que muitas populações que seguem as dietas consideradas ideais? A resposta está na genética. Cientistas descobriram que os inuites desenvolveram uma adaptação biológica única que permite que seus corpos metabolizem gorduras de maneira diferente da maioria dos seres humanos. Seus organismos processam os ácidos graxos presentes nos alimentos marinhos de forma extremamente eficiente, convertendo-os em energia sem que eles se acumulem nas artérias. Essa mutação genética específica pode ter sido um fator crucial para garantir a sobrevivência da tribo ao longo de gerações. Mas o mais curioso é que essa dieta extrema não apenas os mantém saudáveis, mas também os ajuda a resistir ao frio intenso. A grande quantidade de gordura ingerida fornece uma reserva calórica robusta, essencial para enfrentar as temperaturas congelantes do Ártico. Além disso, os ômega 3 presentes em seus alimentos ajudam a reduzir inflamações e melhoram a circulação sanguínea, garantindo que o sangue continue fluindo até as extremidades do corpo, mesmo em temperaturas extremamente baixas. Portanto, o que para muitos seria um cardápio perigoso, para os inuites é um verdadeiro escudo contra as adversidades do ambiente. Essa dieta, que desafia as expectativas da ciência moderna, mostra que a evolução pode ter concedido a eles uma espécie de atalho para sobreviver onde a maioria das pessoas não resistiria. Número 2. Corpos projetados para o frio. Se você já sentiu as pontas dos dedos ficarem dormentes ao sair no frio, imagine como seria viver em um ambiente onde a temperatura pode cair a níveis mortais. Para os inuites, enfrentar esse frio extremo não é apenas uma questão de sobrevivência, é o modo de vida deles. Mas o que os torna tão resistentes ao congelante ártico? A resposta está em um conjunto impressionante de adaptações físicas e metabólicas que os tornam verdadeiros sobreviventes naturais. O corpo humano comum reage ao frio diminuindo a circulação sanguínea nas extremidades para preservar o calor nos órgãos vitais, o que pode levar à dormência e até à necrose em temperaturas extremas. No entanto, os inuites apresentam um metabolismo diferenciado que os protege dessas consequências. Seu organismo possui uma taxa metabólica basal naturalmente elevada, o que significa que eles queimam calorias mais rápido do que a maioria das pessoas, gerando calor interno suficiente para manter seus corpos aquecidos, mesmo em temperaturas gélidas. Além disso, a estrutura corporal dos inuites parece ter sido esculpida pela evolução para garantir a máxima retenção de calor.
Suas características físicas seguem o chamado regra de Bergman e Allen, princípios biológicos que explicam como os corpos de mamíferos em climas frios tendem a ser mais compactos para minimizar a perda de calor. Os inuites possuem corpos robustos, com troncos largos e membros relativamente curtos, uma configuração que reduz a área de superfície exposta ao frio e ajuda a reter calor corporal. Mas a adaptação dos inuites ao frio não se resume apenas à sua estrutura corporal e metabolismo acelerado. Seu sangue também apresenta uma resposta única ao frio extremo. Estudos indicam que eles possuem uma circulação periférica mais eficiente, garantindo que o sangue continue fluindo para as extremidades, evitando o congelamento dos dedos das mãos e dos pés. Isso lhes permite manipular ferramentas, caçar e realizar tarefas complexas ao ar livre sem o mesmo risco de congelamento que outras populações enfrentariam nessas condições. E não para por aí. Além de sua fisiologia impressionante, os inuites também desenvolveram estratégias culturais que complementam suas adaptações biológicas. Suas roupas são feitas de peles e tendões de animais, materiais que não apenas protegem do frio, mas também permitem a liberação de umidade, evitando o acúmulo de suor, o que seria perigoso em temperaturas abaixo de zero. Seu estilo de vida nômade e seus abrigos, como os famosos iglus, também são perfeitamente projetados para reter calor e oferecer proteção contra os ventos cortantes do Ártico. No final das contas, os inuites não apenas sobreviveram no Ártico, eles se tornaram especialistas nesse ambiente extremo. Sua biologia e cultura se uniram para criar um verdadeiro modelo de adaptação, provando que quando se trata da luta pela sobrevivência, o corpo humano pode se transformar de maneiras extraordinárias. Número 3. A linguagem que altera a percepção do mundo. Você provavelmente já ouviu falar que os inuites possuem dezenas de palavras para neve, certo? Mas isso é só a ponta do iceberg, sem trocadilhos. A língua inuit, chamada de Inuktitut, influencia diretamente a maneira como eles percebem o mundo. Estudos indicam que os falantes de Inuktitut processam espaço e tempo de uma forma única devido à estrutura gramatical de sua língua. Por exemplo, enquanto no português e no inglês usamos referências como esquerda e direita, os inuites utilizam direções absolutas como norte e sul. Isso significa que um ancião inuit poderia ser vendado, girado várias vezes, e ainda assim apontaria para o norte sem hesitação. Os cientistas ainda não compreendem totalmente como isso funciona. Mas uma coisa é certa. Os inuites possuem uma conexão com o ambiente ao seu redor que vai além do que imaginávamos ser possível. Número 4. O enigma da adaptação humana. Os inuites são uma prova viva de que os humanos podem se adaptar a praticamente qualquer ambiente. Mas será que sua incrível resistência se deve apenas à evolução genética? Ou existe um conhecimento ancestral que a ciência moderna ainda não consegue explicar? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais descobertas incríveis. Mas os inuites não são os únicos que desafiam a lógica científica. Há outros povos ao redor do mundo que deixaram os pesquisadores sem palavras. Número 5. Os cultos da carga, quando tecnologia vira religião. Agora imagine um grupo de pessoas que, ao ver uma tecnologia avançada, acredita estar testemunhando magia. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas isso aconteceu de verdade no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, dando origem a um fenômeno surreal: os cultos da carga. Aqui está o que aconteceu. Populações indígenas em ilhas isoladas viviam sem eletricidade, cidades ou ferramentas modernas. Então, do nada, enormes pássaros de metal começaram a pousar, despejando caixas repletas de comida, roupas e armas. Para esses povos parecia um milagre. Os soldados norte-americanos que distribuíam esses suprimentos não eram apenas humanos para eles, eram entidades divinas. O que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Observando que os soldados sempre recebiam esses misteriosos suprimentos, os habitantes locais começaram a imitá-los na esperança de trazer de volta a magia. Construíram réplicas de torres de controle, pistas de pouso e até aviões usando madeira, na tentativa de convocar os deuses do céu. Eles marchavam em formação, imitavam exercícios militares e até pintavam USI em seus corpos, acreditando que isso era um símbolo sagrado. Mas havia um problema: a carga nunca mais voltou. Quando a guerra terminou, os militares se retiraram, levando seus suprimentos e milagres.
Para os ilhéus, não foi apenas uma partida, foi um abandono divino. Muitos acreditavam que os soldados haviam roubado seus deuses, levando a carga para outro mundo. Na esperança de restabelecer essa conexão, continuaram realizando seus rituais, esperando que os céus se abrissem mais uma vez. Mas os paraquedas nunca mais desceram. Hoje, os antropólogos usam o termo culto da carga para descrever imitações cegas. Mas para aqueles que viveram essa experiência, não era uma metáfora. Era uma realidade da qual não conseguiam escapar. Número 6. Os guerreiros lendários da tribo Naga. Escondida nas densas florestas do nordeste da Índia, a tribo Naga tem uma história tão intensa que parece saída de um filme. Formada por mais de 40 grupos tribais espalhados pela fronteira entre a Índia e Myanmar, essa tribo pode até parecer apenas mais um povo indígena vivendo da caça e da agricultura. No entanto, seu passado revela algo muito mais sombrio, algo que tem fascinado e aterrorizado forasteiros há séculos. Os guerreiros Naga não eram apenas habilidosos na caça, eles eram lendários. Dizem que enfrentavam tigres com as próprias mãos, uma façanha que os tornou temidos em toda a região. Mas sua fama não vem apenas de sua força. Eles também eram mestres artesãos, criando cerâmicas e armas impressionantes. Apesar de sua cultura guerreira, a sociedade Naga não era dominada exclusivamente pelos homens. Embora os homens fossem figuras de autoridade, as mulheres tinham direitos e responsabilidades, especialmente no gerenciamento das casas e na criação dos filhos. Mas uma das tradições mais chocantes dos Naga fez deles um dos povos mais temidos da Ásia: a caça às cabeças. Até o final do século XX, os Naga eram conhecidos por cortar e coletar as cabeças de seus inimigos. Esse ritual não era apenas um ato de guerra, era um símbolo de status e respeito. Quanto mais cabeças um guerreiro possuía, mais prestígio ele ganhava. Os corpos desses guerreiros eram frequentemente cobertos de tatuagens, marcando cada vitória. Embora essa prática tenha sido proibida com o passar do tempo, as histórias dos caçadores de cabeças Naga ainda assombram as florestas densas onde batalhas sangrentas foram travadas. Hoje, a tribo Naga tenta equilibrar suas tradições com o mundo moderno, mas seu passado guerreiro jamais será esquecido. Número 7. O povo Yali, os guardiões de um mundo perdido. No coração das montanhas da Papua Nova Guiné, a tribo Yali permaneceu isolada do resto do mundo por séculos. Durante décadas, pouco se sabia sobre eles, até que um explorador britânico decidiu arriscar tudo para conhecê-los. O que ele encontrou foi algo que desafiava qualquer expectativa. Em 1988, o aventureiro Benedict Allen embarcou em uma jornada perigosa através das densas florestas da província de East Sepik, determinado a entrar em contato com os Yali. O que o recebeu não foi hostilidade, mas sim uma recepção intensa e ritualística. Os guerreiros realizaram danças dramáticas e exibiram sua força, deixando claro que aquele era um lugar diferente de qualquer outro. Quase 30 anos depois, em 2017, Allen decidiu voltar, desta vez com um propósito ainda maior. Ele não era apenas um explorador qualquer. Já havia sobrevivido aos ambientes mais extremos do planeta, desde a Amazônia até as geleiras da Antártida. Mas nem toda essa experiência poderia prepará-lo para o que o aguardava na Papua Nova Guiné. Antes de partir, Allen fez um anúncio preocupante. Ele não queria que ninguém tentasse procurá-lo. Estava indo para um lugar tão remoto que, se desaparecesse, não haveria como encontrá-lo. Então ele partiu e desapareceu. Durante um mês, o mundo ficou sem notícias dele. As pessoas começaram a temer o pior. Teria sido engolido pela floresta? Teria sido capturado pela tribo? Em novembro, Allen foi finalmente encontrado em uma pista de pouso abandonada, exausto, mas vivo. Segundo ele, os Yali o haviam recebido de braços abertos, permitindo que ele observasse seus costumes e até participasse de um de seus rituais mais sagrados, o rito de passagem para a vida adulta. Através do relato de Allen, o mundo descobriu que os Yali são uma das últimas tribos verdadeiramente isoladas do planeta. Eles sobrevivem da caça e da coleta, e, quando necessário, defendem suas terras com lanças e arcos. Seu isolamento extremo é uma escolha consciente, um esforço para preservar sua identidade e cultura. Mas, com o avanço da globalização, surge uma grande pergunta: por quanto tempo eles conseguirão permanecer escondidos? Número 8. O povo Kham, os guerreiros das montanhas do Tibete.
Nas paisagens dramáticas do Tibete, um grupo de guerreiros forjou uma reputação de resistência e independência. Os Kham, também conhecidos como os Khampa, são conhecidos por sua bravura, suas habilidades com cavalos e sua recusa em se submeter a qualquer poder externo. Os Khampa não são apenas combatentes, eles são uma verdadeira força da natureza. Altos e imponentes, esses descendentes de cavaleiros nômades se tornaram os guerreiros mais temidos do Tibete. Durante séculos, até mesmo viajantes evitavam cruzar suas terras, espalhando histórias sobre bandidos implacáveis e invasores destemidos. Mas para os Khampa, sua identidade nunca foi sobre pilhagem, era sobre orgulho. Eles se viam como uma raça de reis, e sua história provava isso. Nem mesmo o governo central tibetano em Lhasa, e muito menos a China, conseguiram dobrar o espírito dos Khampa. Suas terras montanhosas permaneceram incontroláveis, seus clãs resistiram a invasões e sua cultura permaneceu intacta. Uma das maiores celebrações dos Khampa ocorre todos os anos antes da colheita do outono, a Feira de Cavalos de Jundo. Mas esse evento não é apenas uma feira, é um espetáculo de cultura e tradição. Os cavaleiros Khampa, reconhecíveis por seus cabelos longos adornados com fitas vermelhas e as adagas brilhantes presas à cintura, exibem suas habilidades em competições que lembram os torneios medievais da Europa. Mas os Khampa não são apenas guerreiros, também são profundamente espirituais. Enquanto sua cultura guerreira se manifesta nos campos de batalha, a vida nos mosteiros tibetanos oferece um contraste marcante, com monges praticando rituais tântricos e buscando a iluminação espiritual. Esse equilíbrio entre a guerra e a contemplação molda a identidade única desse povo. Mesmo após a invasão chinesa do Tibete em 1950, os Khampa se recusaram a se render. Eles se tornaram guerrilheiros, protegendo líderes do Dalai Lama e desafiando o domínio estrangeiro. A história dos Khampa é uma prova de que, mesmo diante da adversidade, algumas culturas simplesmente não podem ser apagadas. Número 9. Os Kuna, os guardiões ferozes de sua cultura. No arquipélago das Ilhas San Blas, no Panamá, vive um povo que resiste há gerações contra qualquer tentativa de dominação externa. Os Kuna não são apenas conhecidos por suas cores vibrantes e têxteis impressionantes, mas também por sua determinação feroz em proteger sua cultura e seu território. À primeira vista, os Kuna podem parecer um povo pacífico vivendo em ilhas paradisíacas, mas não se engane. Sua conexão com suas tradições é inabalável e eles não aceitam interferências externas. Sua espiritualidade está no centro de sua identidade e eles levam isso muito a sério. Para garantir a harmonia com os espíritos, realizam cerimônias rituais intensas. E sim, sacrifícios de animais fazem parte do processo. Para os Kuna, essas práticas não são apenas tradições antigas, mas sim elementos essenciais para manter o equilíbrio do universo. Mas os Kuna não são apenas protetores de seus costumes. Eles também são guerreiros determinados a defender sua terra. Durante séculos lutaram contra qualquer tentativa de colonização ou imposição estrangeira, seja resistindo a invasores europeus no passado ou protegendo sua autonomia no presente. Uma coisa é certa: os Kuna não permitem que ninguém lhes diga como viver. Número 10. Os Chukchi, sobreviventes do extremo norte. No canto mais inóspito da Rússia, onde a tundra congelada parece infinita, vive um povo cuja resistência ao frio desafia a lógica. Os Chukchi, habitantes indígenas da região de Chukotka, aprenderam a prosperar onde quase ninguém mais conseguiria sobreviver. Com uma população de aproximadamente 16 mil pessoas, os Chukchi habitam essa terra gélida há milhares de anos, mas suas verdadeiras origens ainda são um mistério. Apesar das influências externas ao longo do tempo, sua cultura permaneceu surpreendentemente intacta. Os Chukchi são divididos em dois grandes grupos: os que vivem no interior, que se dedicam à criação de renas, e os que habitam a costa, que são caçadores habilidosos de focas, morsas e até baleias. Embora tenham incorporado armas de fogo em sua caça, o método tradicional ainda é amplamente utilizado, mostrando sua forte conexão com os costumes de seus ancestrais. Suas moradias, chamadas iarangas, são projetadas para resistir aos ventos ferozes do Ártico. Feitas com pele de rena e sustentadas por uma estrutura de madeira, essas tendas são ancoradas com pedras para evitar que sejam levadas pelas tempestades. No interior, um fogo central mantém a temperatura surpreendentemente quente,
permitindo que os Chukchi usem roupas leves mesmo em meio ao frio extremo. Embora tenham contato com o mundo moderno, os Chukchi permanecem leais à sua cultura ancestral, provando que, mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta, a tradição pode resistir ao tempo. Número 11. Os Surma, guerreiros orgulhosos da África Oriental. Enquanto os Chukchi enfrentam temperaturas congelantes, um grupo tribal do leste da África sobrevive ao calor escaldante de maneira igualmente impressionante. Os Surma, que habitam as regiões da Etiópia e do Sudão do Sul, são famosos por sua resistência feroz às tentativas de modernização e por sua dedicação inabalável às suas tradições ancestrais. Os Surma são divididos em 3 subgrupos principais: os Tirma, os Shai e os Baali. E todos compartilham um profundo respeito pela criação de gado e pela agricultura. No entanto, a relação deles com o governo é tensa, pois recusam-se a abrir mão de seus costumes e modos de vida. Apesar de sua reclusão, os Surma são conhecidos por uma de suas práticas culturais mais marcantes: a modificação corporal. Suas cicatrizes elaboradas, padrões florais e uso de ervas ornamentais são símbolos de identidade e orgulho. Mas a tradição mais notável entre os Surma, especialmente entre as mulheres, é o uso dos enormes discos labiais de barro. Esses pratos de argila, que podem atingir tamanhos impressionantes, são considerados símbolos de beleza e status social. O processo de inserção começa com a remoção dos dentes frontais inferiores e a perfuração do lábio, que é gradualmente esticado para acomodar discos cada vez maiores. De acordo com a tradição, quanto maior o disco, maior a beleza da mulher e maior o dote que seu pai receberá em cabeças de gado. Embora essa prática possa parecer extrema para os olhos ocidentais, para os Surma, ela é uma forma de expressão artística e um pilar essencial de sua identidade cultural. Número 12. Os Mursi, beleza e guerra no Vale do Omo. Muito próximos dos Surma, os Mursi da Etiópia compartilham várias tradições semelhantes, incluindo o uso de pratos labiais. Mas os Mursi também são conhecidos por algo a mais: sua reputação como guerreiros temidos. Os Mursi vivem em uma das regiões mais remotas do Vale do Omo e são conhecidos por sua aparência intimidadora. Suas mulheres usam discos labiais impressionantes, e seus guerreiros estão quase sempre armados, não com lanças ou arcos, mas com rifles AK-47. Diferente de muitas tribos indígenas, os Mursi adotaram armas de fogo para se proteger e garantir sua sobrevivência. A prática de invasões de gado e disputas territoriais são parte do cotidiano da tribo, e os conflitos frequentemente resultam em violência. Para os Mursi, a força não é apenas uma questão de defesa, é um elemento central da cultura. Embora sejam vistos como um dos povos mais agressivos da Etiópia, os Mursi não são apenas guerreiros. Eles possuem uma forte tradição oral, com histórias passadas de geração em geração, e suas danças e cerimônias rituais desempenham um papel fundamental na manutenção da identidade da tribo. No entanto, sua relação com o mundo exterior é extremamente delicada. Visitantes e pesquisadores são recebidos com desconfiança, e aqueles que tentam entrar em seu território sem permissão correm grandes riscos. Os Mursi provaram que sua cultura não será facilmente apagada, e que qualquer um que tente interferir deve estar preparado para enfrentar resistência. Essas tribos e culturas continuam a desafiar a lógica moderna e a ciência. Suas histórias são um lembrete poderoso de que o ser humano é capaz de se adaptar a praticamente qualquer ambiente, seja enfrentando o frio do Ártico, o calor do deserto ou os desafios da selva. Mas e você? Acha que conseguiria sobreviver no Ártico como os Inuites ou no calor escaldante da África como os Surma? A capacidade de adaptação humana realmente não tem limites. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!